November Rain, o stand de Jodio Joestar. Pois é, e esse é o primeiro capítulo de Jojo Lands. A nova parte de Jojo finalmente chegou, e esse primeiro capítulo foi absolutamente incrível. Personagens carismáticos, um enredo extremamente chamativo, e o Araki continua se superando com a criação dos stands. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o novo protagonista, novos Joe Bros, e de cara, já entraremos em uma missão extremamente perigosa. Então se preparem para o que está por vir. E pessoal, esse vídeo não saiu ontem, porque ontem eu passei por uma dor gigante e eu perdi minha cachorrinha. E eu quero que vocês me ajudem a homenageá-la aí. Comentem aí, F Foca. Muito obrigado por todos esses 10 anos, minha amiga. Agora vamos para a história sem enrolação. A história começa com o protagonista contando o que vai acontecer. Pode até parecer que ele tá se gabando, mas essa é a história sobre um jovem de uma ilha subtropical que vai se tornar milionário. Em seguida nós vamos para uma cidade litorânea, Pearl Harbor. Dois jovens são parados por um policial, que pede para eles desligarem o rádio. Ele fica levemente irritado porque eles abaixaram o rádio, mas não desligaram ele. Enquanto a motorista desliga o rádio, o jovem ao seu lado continua comendo. O policial diz para ela não levantar a mão para ele, e ela questiona que seu rosto está muito próximo. Ela pergunta qual que é o motivo da abordagem deles, já que claramente ela não estava acima do limite de velocidade como ele alegou. Ele diz para ela calar a boca. O policial diz para ela colocar as mãos no volante de forma que ele possa ver. Ele diz que o problema foi que ela estava dirigindo sem prestar atenção na estrada. Ela não entende direito, mas entrega a carteira de motorista para ele, que diz para ela esperar. Conversando com um jovem no banco de carona, ela tenta entender o que aconteceu, mas ele diz que é porque provavelmente ela estava prestando muita atenção na música da Dua Lipa. Inclusive, que gosto ruim pra música, hein, minha amiga? O que faz eles trocarem algumas risadas. O policial volta perguntando quantos anos o jovem do lado dela tem. Ela responde dizendo que o carona não tem ligação nenhuma com o motorista, mas mesmo assim, ela responde que ele tem 15 anos e é seu irmão mais novo. O policial pergunta se a picape é dela. Ela responde que não, afinal só tem 18 anos, mas pertence aos pais dela. Ele pode conferir nos documentos do carro. Enquanto falava, ela levantou a mão mais uma vez, o que deixou o policial mais irritado. Ela mais uma vez diz que ele chegou perto demais e diz que isso não é muito seguro. Ele pergunta se isso tem a ver com a cor da pele dele. Ela diz que não, tipo desesperada, eu não disse isso, mas ele manda ela sair do carro para ser revistada. Ele a coloca sob o capô e pergunta se existe alguma arma dentro do carro, mas ela diz que eles só foram nadar. Então ele começa a fazer uma abordagem muito mais física, assediando ela sob o pretexto de que o carro está meio suspeito. Ele começa a tocar nas suas regiões íntimas, dizendo que mulheres têm muito mais áreas para esconder as coisas. Ele precisa garantir que tá tudo certo. O outro policial que estava no carro achou estranho, mas o assediador tranquilizou ele falando que tava tudo bem. Enquanto ele tocava nela, ele acabou tendo uma surpresinha. Se é que vocês me entendem, essa Coca não é Fanta. Sim, ela não é uma mulher biologicamente. Essa garota é uma mulher trans. Mas vocês acham que isso atrapalhou ele? Muito pelo contrário. Na verdade, pra ele, mulher sem brinquedo é como um anjo sem asas. O cara ficou maluco com isso. Enquanto isso, o outro jovem saía pela porta. O outro policial mandou ele ficar no carro, mas ele percebeu o que estava acontecendo e não ficou nem um pouco feliz. Ele mandou o policial tirar as mãos do seu irmão, enquanto o outro policial no carro apontava uma arma para a cabeça dele, o mandando ficar de joelhos. A sua irmã, ou o irmão, eu fiquei meio confuso, mandou ele voltar pro carro. O policial segurou na sua blusa, mas rapidamente foi jogado pro chão e apareceu com vários buracos espalhados pelo seu corpo. Então, nós finalmente conhecemos a aparência do stand do nosso protagonista. O policial assediador mandou ele parar, sem entender o que estava acontecendo enquanto apontava a arma. Então a jovem que estava no volante agarrou seu rosto e trocou seus olhos de lugar. E mais uma vez, os efeitos do stand, no caso do protagonista, caíram sobre o policial, fazendo ele ser pressionado contra o chão. O Jodio começou a pisotear o policial completamente puto. Sua irmã disse que ele estava passando dos limites, e agora, eles estavam completamente ferrados. Mas ele arranjou uma solução, ao destruir as únicas câmeras que captaram o que aconteceu. Com receio de que pudesse haver alguma câmera de segurança pela estrada, a sua irmã usou seu stand, que também teve a aparência revelada pela primeira vez, para mudar a placa do carro. Então eles se abraçam e vão embora. A cena corta para um ferro velho, onde o carro está sendo desmanchado. O homem diz que eles fizeram um bom trabalho, mas diz para eles chegarem na hora marcada na próxima vez. Quando eles estavam indo embora, o homem perguntou sobre um carro da polícia que pegou fogo na estrada e perguntou se eles ouviram falar algo do tipo, mas eles deram os ombros. Agora nós entramos em uma narrativa onde conhecemos um pouco mais sobre a origem dos protagonistas. Ele diz que sua mãe, Barbara Ann Joestar, acorda todo dia às 6:45 e a primeira coisa que ela faz é lavar as roupas. Depois ela escova os dentes e prepara o café da manhã. Normalmente são torradas, além de frutas
e ovos com presunto. Ela dá um beijo de bom dia nos seus filhos e vai trabalhar, mas não antes de estender as roupas. Normalmente ela vai acompanhada por duas crianças até o ponto de ônibus, enquanto eles conversam alguma bobagem. Ele diz que todos amam sua mãe, mas são eles que protegem ela nas sombras. Seu irmão, no caso sua irmã, se chama Dragona Joestar. Ela corre todos os dias na praia e apenas come melancia no café da manhã. Seu lema favorito é: não ultrapasse seu limite, mas nunca desista. Ela tem paixão por moda e trabalha em uma boutique. Apesar dele não ficar reparando, ele sabe que ela usa injeções para aumentar o volume dos seios. Então, pessoal, nas scans tá todo mundo tratando essa personagem como ele, mas como a gente não consegue olhar para esse personagem e ver um homem, e até pelo fato dela usar injeções para aumentar o volume dos seios, nós vamos tratar essa personagem, a Dragona, como ela, não como ele, tá bom? Os seus pais vieram da Atlantic City e se mudaram para Honolulu, no arquipélago do Havaí. Então, vemos uma árvore genealógica básica. George Joestar III teve 2 filhos. Um deles era Joseph Joestar, que se casou com Suzy Kill e tiveram 2 filhas, Holly Joestar Kira e Barbara Ann Joestar. Ele então se apresenta: Jodio Joestar, tem 15 anos e está indo para a escola, mas não para estudar, muito menos para fazer amigos. Seus pensamentos são interrompidos por um estudante perguntando se ele trouxe, entre aspas, aquilo. Ele não recebe muita atenção, então insiste e até mostra o dinheiro para ele, o que deixou Jodio com muita raiva, que partiu para cima dele, causando uma puta de uma confusão no ônibus. Na saída, Jodio chamou o jovem amigavelmente e pediu desculpa pelo que houve. Até brinca com o garoto dizendo que ele desistiu muito fácil. Ele ensina pro estudante que não deve sair por aí mostrando dinheiro, então manda ele ir andando até a estátua do presidente sem olhar para trás. Depois de alguns passos, um homem passou por ele dizendo para olhar na calha. O jovem continuou andando. Ao se aproximar da calha, ele agachou e tirou um pacote de drogas. Jodio começa um monólogo sobre o porquê que ele vai para a escola. Segundo ele, tudo isso se trata do mecanismo. O mecanismo tem poder, mas é invisível. Já queria te avisar que estamos em clima de Jojo Lands na Aqui Camisa Bizarra. A gente tem camisas, pôsteres e muito mais de Jojo Lands e do nosso novo protagonista. Olha essa camisa que incrível. Essa caneca de Jojo Lands tá muito louca. Para adquirir, é só clicar no link da descrição e no comentário fixado. Você vai ter os melhores produtos da parte 9 de Jojo em suas mãos. Quando ele tinha 11 anos, ele foi chamado para um serviço e aceitou sem questionar. Tudo o que ele precisava fazer era levar algo para alguém. Com o tempo, ele foi ganhando cada vez mais confiança. E o que a lei não protege, a confiança garante. O mecanismo da confiança tem poder. Ele usa um outro jovem como comparação. Qual a diferença entre eles dois? Ele é bonito, mais alto, provavelmente veio de uma família rica e é ótimo nos estudos, mas mesmo assim ninguém se importa com ele. Enquanto Jojo, ou melhor, Jodio Joestar, é adorado. Ninguém ajuda a mãe desse jovem a chegar no ponto de ônibus sem pegar chuva, mas o que ele realmente tá querendo dizer é que essa é a sua história de como ele vai se tornar um milionário. Pode parecer meio arrogante, até porque milionário é muita coisa, mas existe algo muito mais importante sobre isso: o mecanismo, uma força onipotente. É como se fosse um ecossistema que está acima de tudo. Mais uma vez, ele diz sobre essa ser a história de um futuro milionário. Agora, nós somos apresentados a um Paco Lovelands. Ele era gordo há 2 anos, mas agora ele tá gostosinho. Eu gostaria que isso fosse uma piada minha e que eu que tivesse falado isso, mas não, foi o próprio Jodio. Eles não são amigos. Paco tem 19 anos e ainda tá no ensino médio. Ele não sabe por quê, mas com certeza ele não vai pra escola pra estudar. Devido aos abusos do seu pai, uma parte da sua orelha foi arrancada. Jodio percebeu que ele roubou a carteira de um homem, mas isso foi quase imperceptível, porque quem fez isso foi seu stand. Jodio disse que ele é um ladrãozinho de merda. Ele nem precisa roubar, mas adora a sensação de estar participando de um jogo, de uma brincadeira. Seus músculos são anormais. Eles conseguem agarrar objetos e tensionar seu corpo, mas ele deve roubar outras vezes. Então, vai falar sobre isso depois. Mas o roubo do Paco foi interrompido por Dragona, que agarrou sua orelha e usou seu stand pra esticá-la. Ele ficou puto porque ela demorou pra soltar, mesmo que ele já tenha devolvido. Ele disse pra ela que tem uma academia na rua de trás, que na língua dele significa "eu vou te arrebentar na porrada", mas ela manda ele ir sozinho. No meio disso, a dona da loja chega. Aliás, ela é uma giganta, tem praticamente uns 3 metros. Simplesmente meteram a prima do Golias no meio da história. Ela pede desculpas, mas diz que a loja vai ter que ficar fechada mais cedo do que o normal. Depois que a Dragona fechou a loja, os 3 se reuniram para conversar com a tia Mary May. Ela é a diretora da escola e dona da boutique em que Dragona trabalha. Atrás dela, haviam vários quadros de roupas criados por ela mesma. Ela diz que ela poderia ter sucesso se levasse isso adiante. Ela tem filhos, um marido bonitão e provavelmente tinha mais trabalhos extras além da loja de roupas de fachada. Ela manda todos guardarem seus telefones e prestarem atenção apenas no seu. Eles precisam memorizar absolutamente tudo, porque ela não vai repetir, e eles precisam fixar essas informações. No telefone havia a foto de um diamante azul. Ela disse que esse diamante era 24 quilates, estimado em 60 milhões de dólares. O contato dela na alfândega contou que ele
ele pertence a um japonês que chegou há pouco tempo na sua casa de praia na cidade. Ela mostrou a casa dele e disse que em breve traria a planta. O nível de segurança era baixo. Se ele tivesse uma arma de fogo na casa, já seria motivo de surpresa. Ele pretende ficar lá por 12 ou 15 dias. Ela vai ficar com 18% das despesas e eles irão dividir 2% do valor. O que chamou a atenção de Jodio, afinal, era para cada um deles. Seria difícil de vender no mercado negro, mas o risco vale a pena. Ele nem tem certeza se vai aceitar, mas ele é só um serviçal e provavelmente seria convencido pela sua irmã. Mei disse que eles vão em 4, porque apesar do diamante ser pequeno, a casa é muito grande. Então aquele estudante bobalhão entrou na loja nesse instante. Paco ficou meio puto, porque sabia que o garoto era idiota, mas Jorio achou que isso fazia parte do mecanismo. Sempre existe um estranho quando o grupo é formado. Esse era o começo da história. 4 pessoas iriam na casa de um velho rico japonês roubar um diamante valioso. Ele disse que se Meryl queria que fossem 4, ela estava pressentindo algo, mas ela não estava. 3 não era o suficiente. No painel final, Araki dedica a arte aos 3 stands que apareceram. O primeiro é November Rain, o stand de Jorio Joestar. Com suas gotas de pressão, ele consegue fazer uma chuva de pressão, ou seja, o stand é capaz de fazer uma chuva que quando cai em cima de algo, amassa e atinge como um golpe, como se fosse uma chuva esmagadora. Na minha opinião, essa ainda não é a forma final do stand. Para mim, ele vai ter uma forma humanoide, assim como todos os outros 8 stands principais dos protagonistas tiveram. Smooth Operator, o stand de Dragona Joestar, capaz de remodelar os objetos. Aliás, não só os objetos. Vocês viram que ela conseguiu remodelar o rosto do policial, colocando os olhos dele em lugares diferentes. The Hustle, o stand de Paco Lovelands, capaz de alterar os músculos do seu corpo. E agora no final, você vai poder clicar no vídeo de todos os stands de JoJo para conhecer todos os stands da parte 8, além de todos os stands de Steel Ball Run que também tá aí, em nossa playlist de teorias de JoJo. Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo, vocês são massa e não fumem maconha.